Olá, galerinha do meu coração, tudo bom? Galera, hoje nós vamos continuar o modernismo no Brasil. Lembra que eu falei pra vocês que nós íamos dividir, então, o modernismo em algumas partes? Por quê? Porque o modernismo foi um período de grande produção e grande intensidade artística aqui no Brasil. Então, para nós ficarmos uma aula inteira falando disso, nós vamos ter um vídeo de 50 mil horas, tá? Então, por isso, eu resolvi dividir esses vídeos. Hoje, nós vamos ver a segunda fase do modernismo. Só que, pensando nessa ideia de vídeos um pouquinho menores, né, menos cansativos, nós vamos dividir essa segunda fase. Por quê? Porque é a fase de maior produção desse momento modernista, tá? Então, nós vamos ter uma grande produção na prosa e uma grande produção na poesia. Se eu tivesse optado por fazer essa segunda fase completa, ficaria um vídeo imenso, então vamos devagar aí com o modernismo, tá? O modernismo é um dos momentos mais importantes na nossa arte, na nossa literatura, né? Então nós temos que ver aí com um pouquinho de calma, certo? Então hoje nós vamos ver a segunda fase aí do modernismo, tá? E também nós vamos ver a poesia. E depois na próxima aula nós vemos a prosa, mesmo porque nós temos autores aí importantíssimos que não dá pra falar rapidinho, certo? Belezinha? Então nossa segunda fase é a fase de construção. Lembra lá da primeira fase? Era a fase de desconstrução, né? Então desconstrução daquelas ideias que já estavam impostas, ou seja, nós tínhamos que fazer uma arte nova, uma literatura nova, né? E agora é a fase de concretização, né? A fase de construção e consolidação, tudo bem? Essa fase começa lá em 1930 e vai até 1945, onde começa a terceira fase do modernismo, belezinha? Muito bom? Então vamos ver aí algumas características e qual que é o contexto que a gente tá, certo? Se nós estamos lá em 1930, o que está acontecendo aqui? Revolução de 30, não é? Tivemos outra revolução, que foi a Revolução Constitucionalista, certo? Que são duas revoluções aí que nós tivemos de bastante importância aqui no nosso país. E no mundo, o que está acontecendo, né? Nós temos aí a Terceira Reich, que é Hitler, né? Ou seja, as ideias de Hitler sendo dissipadas aí na Alemanha, né? Que ocasionaram a Segunda Guerra Mundial aí, que vocês sabem tanto o que aconteceu no mundo, tudo bem? Então, nesse momento, nós temos aí os bombardeios, né? As bombas atômicas. Também nós tivemos a Guerra Civil Espanhola, que foi outro marco aí da década de 30, tudo bem? E na literatura, qual foi o marco histórico, tá? Se nós pensarmos aqui na segunda fase, nós temos um cara bastante importante que é Carlos Drummond de Andrade, tudo bem? Então, o marco inicial desse movimento é justamente uma publicação desse cara, que é maravilhoso, né? Nós conhecemos ele aí de grande amor e carinho, né? É um dos nossos nomes aí da literatura, tudo bem? E qual foi aí o marco histórico? A publicação de Alguma Poesia em 1930, que é aí compilado de várias poesias que foi publicado por Carlos Drummond de Andrade no início aí da segunda fase do movimento. Belezinha? Vamos ver mais algumas coisinhas aí? Então, quais são as características dessa segunda fase, né? Dessa segunda fase desse movimento tão importante no Brasil? Primeiro, agora nós vamos ter uma análise crítica e social da situação do Brasil, tudo bem? Então, nesse momento, nós vamos ter algumas influências, por exemplo, a influência marxista, tá? Vai ter de bastante influência, as influências sociológicas, né? Porque se eu estou analisando criticamente o que está acontecendo no meu país, né? Então, basicamente, essas teorias vão estar envolvidas, tudo bem? Que outras coisas? Eu tenho uma liberdade temática, ou seja, eu posso trabalhar sobre muitas coisas, né? Eu não tenho mais aquela coisa rigorosa, né? Aquela rigorosidade, ou seja, eu tenho que trabalhar certos temas. Não, eu tenho temas aí, temáticas livres, eu posso trabalhar o que eu bem entender, beleza? E para eu ter essa liberdade temática, principalmente pensando em poesia, eu tenho que ter uma estrutura livre. Então, nesse momento, a gente vai ver os poetas explorarem bastante o verso livre, sair daquela estrutura, né, da métrica, rima, tudo bem? Então, eles vão trabalhar aí esses versos livres. Outra coisa, vai ter sempre a busca pelo homem brasileiro. Vocês vão perceber
que nessa década de 30 nós vamos ter alguns romances, por exemplo, se a gente pensar aí na prosa, alguns romances regionalistas que vão trabalhar o homem brasileiro, ou seja, o homem brasileiro do Nordeste, o gaúcho, né, o sertão, né? Então o homem brasileiro, né, com suas especificidades e características, tudo bem? Então aqui uma das características dessa segunda fase é justamente trabalhar o homem brasileiro em si e desvincular aquela ideia, né, do homem europeu, tudo bem? Então nós vamos trabalhar o nosso homem, o que nós temos aqui no nosso país. Consequentemente, nós estamos trabalhando essa realidade aí social e crítica. Eu vou mostrar o quê? Vou mostrar uma literatura engajada. O que seria uma literatura engajada? Uma literatura que tem um compromisso social, certo? E também eu vou trabalhar o eu em relação ao mundo. Lembra que era uma das vertentes ali das aulas passadas que a gente viu? Como eu deve se comportar no mundo, né? Qual a minha função dentro do mundo? O que o homem tem que fazer no mundo? Qual a sua serventia? O que ele tem que fazer para melhorar, né? Então, esses anseios aí vão estar presentes aqui nessa segunda fase também, certo? E aí nós temos alguns escritores que são importantíssimos, né? Lembrando que nesse momento nós vamos trabalhar a poesia, mas eu vou citar aí para vocês a galera da prosa também. Primeiro, nós temos aí Graciliano Ramos, né? Vocês sabem que Graciliano Ramos é o cara aí, né? Se nós pensarmos em literatura brasileira, é um dos caras que nós temos, certo? Então, alguns livrinhos importantes. Vidas Secas, né? Vestibular adora. Agora Angústia, né? Que trocou, antes era Vidas Secas, agora vamos trabalhar Angústia. Que são livros que trabalham a estética de uma forma, assim, preciosíssima, né? Que tem um trabalho estético com a linguagem, que consegue trazer esse mapeamento social, né? Essa ideia de Brasil, como são as relações humanas. Nós temos a Graciliano Ramos, né? Vai trabalhar lá no Nordeste. Raquel de Queiroz também com o 15, também vai trabalhar, né? O Nordeste. Depois, Jorge Amado, né? Lembra Capitães de Areia? José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Dionélio Machado, tá? Então são alguns nomes aí desse romance de 30, certo? E depois, e na poesia, nós temos o cara, Carlos Drummond de Andrade, né? Murilo Mendes, Cecília Meirelles, Jorge Lima, Vinícius de Moraes, que é conhecidíssimo aí, o cara da Bossa Nova, né? Então são alguns nomes aí desse momento da nossa literatura, certo? Então vamos começar aí com um cara bonito, lindo, maravilhoso, que tem estátua no nosso país, que é o Carlos Drummond de Andrade, certo? Bora lá? Vamos lá. Quais são as características principais aí do Carlos Drummond de Andrade? Primeiro, é um poeta que vai trabalhar bastante com o humor, tá? Isso é muito interessante nos poemas deles. Mas ele vai trabalhar a crítica social? Claro, ele vai trabalhar a crítica e análise social, tudo bem? Ele não vai ficar só no humor, ele consegue também, na verdade, esse cara consegue transitar por todos os lados. Lembra que eu falei pra vocês de liberdade temática, né? Então ele consegue trabalhar as várias vertentes temáticas que a gente tem, tudo bem? Outra coisa, ele consegue trabalhar a metalinguagem, tudo bem? O que é a metalinguagem? Quando o poeta, né, quando o autor fala sobre a sua própria produção. Tudo bem? Então, essas aqui são algumas vertentes que esse cara trabalha. Outra vertente que é importante também, ele vai trabalhar o existencialismo, né? Lembra que eu falei daquela ideia do eu em relação ao mundo? Esse cara vai explorar também, tudo bem? Então, agora vamos ver alguns poemas aí que são aí com certeza conhecidos por vocês. Primeira coisa, aquele poema bem conhecido, todo mundo fala isso como a máxima, né? Como aqueles ditados populares, né? No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tá? Não é um ditado popular, é esse cara lindo e maravilhoso que escreveu, tudo bem? Mas nós vamos ver aí outros poeminhas dele, certo? Bora! Então, o primeiro, né? Poema de 7 fases, tudo bem? É um dos poemas aí mais conhecidos do Carlos Drummond de Andrade. Quando nasci, um anjo torto, desses que vivem na sombra, disse: vai, Carlos, ser gauche na vida, ou seja, ser torto, né? Ser destrambelhado, fazer tudo errado, né?
As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos. Meu Deus, por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo, se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria solução. Mundo, mundo, vasto mundo, mais vasto é o meu coração. Eu não devia te dizer, mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo, certo? Então, esse aí é um dos poemas mais conhecidos aí do Carlos Drummond de Andrade, ou seja, por que você me enviou destrambelhado desse jeito? Por que eu faço tudo errado, né? O que eu tô fazendo nesse mundão, né? Qual é o meu papel nesse mundo, mundo, vasto mundo, certo? Tudo bem? Bora lá! E agora, esse poema bonitão, José, né? Que cabe muito bem aí no nosso contexto, né? E agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio, não veio a utopia e tudo acabou, e tudo fugiu, tudo mofou. E agora, José? Galera, isso aqui encaixa certinho no que a gente está vivendo. E agora, José? O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai fazer logo quando acabar tudo isso, né? E a nossa utopia, aquela ideia de mundo ideal, ela ainda existe, né? Nós vamos poder sair no dia de amanhã, né? Então são as indagações do eu, né? Perante as situações do mundo. Se a gente pensar aqui, década de 30 acontecendo um monte de coisas, Segunda Guerra Mundial, a Revolução Constitucionalista, a Constituição de 30, né? Não, Revolução de 30, ou seja, muitas coisas acontecendo e o que acontece? O eu também começa a colocar os seus anseios, né? E agora? O que a gente vai fazer? Não é? E é bem isso que acontece. Então, para vocês verem como a literatura, né? Tanto o poema quanto a prosa, eles são atemporais. Pô, isso aqui foi escrito em 1930, certo? Na década de 30. E não tem um diálogo perfeito com agora, né? Então, para vocês verem, nem sempre o poema e a prosa são datados, são só para aquele momento, tá? É importante de se ler clássicos, né? Que eu acho que é um dos questionamentos maiores aí. Por que eu ler um clássico? Porque o clássico é universal, né? Lendo os clássicos, nós conseguimos interpretar e compreender o que nós estamos vivendo agora, certo? Ou seja, a literatura, a arte, ela consegue perpassar essa ideia de linear, de temporal, né? Então, para vocês verem quanto é importante ler clássicos, né? E ler aí os nossos ícones da literatura, tudo bem? Justamente por isso. Eles conseguem caminhar junto com a sociedade. Belezinha? Bora! E esse cara tem algumas divisões poéticas, tá? Nesses 20 anos de produção, o que aconteceu? Ele tem aí a primeira fase, que é a poesia modernista, tudo bem? Com a publicação de alguma poesia, que eu falei para vocês lá em 1930, que foi o marco histórico do movimento, ou seja, o que abriu o movimento, tá? E Brejo das Almas, em 1934. O que acontece? Nesse momento, a gente tem a exploração do humor e dos versos livres, tá? Então, nesse momento aqui na primeira fase, nós temos esse tipo de característica. Mas nós não temos aí análise crítica? Também, tá? Nós temos análise crítica do cotidiano aqui das pessoas, das nossas vivências, tá? Do que está acontecendo aí ao nosso redor. Outra coisa, ele vai explorar bastante, gente, o interior de Minas Gerais, certo? Depois, nós temos aí a segunda fase, que é a poesia social, com a publicação de Sentimentos do Mundo, em 1940, ou seja, quase terminando essa segunda fase, né? José, que foi o poema que a gente acabou de ver, e A Rosa do Povo, em 1945, ou seja, no final aí do movimento, certo? Nós temos a utilização de versos livres e versos metrificados, ou seja, nós temos a mistura aí, né,
daquela liberdade formal e da rigorosidade formal, certo? Nós temos a temática social, que é bastante importante nessa segunda fase, né? Ou seja, no modernismo como um todo. Nós temos os combates, tá? Ou seja, combate ao Hitler, ao nazismo, momento Vargas, enfim, certo? Todos os sentimentos que ferem aí a filosofia desse poema. Nós temos então uma fusão entre o social e o existencial, certo? Então eu vou trabalhar as crises existenciais, né, do eu, em relação às crises sociais, ou seja, porque, gente, quando está acontecendo alguma coisa no mundo, isso fere a nossa existência, né, o nosso interior. Então, ele vai conseguir vincular essa análise, né, da sociedade junto com a análise social. Beleza? E nós temos uma terceira fase da guinada classicizante. O que é isso, né? Pelo amor de Deus, que nome é esse? Temos aí algumas poesias. Poesia Até Agora, de 1948, e Clara Enigma, em 1951. Ou seja, nessa terceira fase, ele já está saindo, ele está entrando lá na terceira fase do modernismo, tudo bem? Lembrando que essa fase cabe em 1945, certo? Então, é o momento que ele está aí saindo da fase, está estendendo aí a sua produção, tudo bem? Então, nesse momento, como eu falei para vocês, é uma guinada classicizante, ou seja, é o retorno ao clássico, certo? Então, lá na primeira geração, tudo que era clássico era rechaçado, ou seja, não poderia usar. Nesse momento, que eles já estão concretizados, eles começam a repensar um pouquinho sobre esses aspectos estéticos, tá? Então, essa ideia de clássico, ela começa a voltar um pouquinho, tudo bem? Então, ele vai explorar aí o clássico, tá? Então, dentro dos poemas, ele vai ter essa maior preocupação formal. Temos aqui nesse momento poemas de amor, poemas que fazem referência à família, volta a referência ao interior de Minas Gerais e também à antiguidade clássica, certo? Então, tudo que é clássico, que é referente à antiguidade clássica, por exemplo, as epopeias, as grandes epopeias, né, vão estar presentes aqui. Belezinha? Então, essas aí são as fases do nosso querido Carlos Drummond de Andrade. Certinho? Certinho? Agora vamos ver um outro poeta importante. Vamos de Cecília Meirelles. Nós temos essa linda, maravilhosa, belezura Cecília Meirelles, tudo bem? A Cecília Meirelles, galera, vai ter uma forte influência de análise psicanalítica, ou seja, ela vai analisar as questões psíquicas, ou seja, nosso psicológico, né? E juntamente a temática social, ou seja, ela vai analisar o psicológico e o social. De que forma? Utilizando uma linguagem elevada. Lembra que eu falei para vocês que o retorno aí do clássico começa, né, bater na portinha. Então, ela vai usar aí bastante essa linguagem elevada. Outra coisa, a Cecília Meirelles trabalha com genialidade, essa ideia de fugacidade do tempo, certo? Ou seja, o tempo é tão fugaz que a gente não consegue segurar as mãos, né? Ou seja, tudo passa muito rápido, né? E muitas vezes a gente se perde, né, no tempo. A gente fala, nossa, já passou tão rápido, né? Então, ela vai trabalhar essa ideia de fugacidade do tempo. Também vai trabalhar poesia filosófica social, principalmente não, mas ela vai trabalhar também o papel da mulher dentro da sociedade, tá? Que é uma questão bastante importante, né? Nesse momento, uma mulher pensando sobre isso, né? Qual que é o papel da mulher dentro da sociedade, quais são os deveres, né? Quais são os direitos da mulher, e também vai trabalhar os aspectos melancólicos, ou seja, as crises do eu, né? De novo, ou seja, o eu em relação ao mundo, beleza? Então vamos ver um exemplo aí de um poeminha dela, rapidão. E para vocês um poema motivo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmã das coisas fugidas, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou desfaço, não sei. Não sei se fico ou se passo. Sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno e asa ritmada. Um dia sei que estarei mudo, mais nada. Né? Ou seja, vai trabalhar esse lado intimista, esse lado melancólico, as crises do eu, certo?
que eu estou fazendo aqui? Tudo bem? Não sei. Simplesmente não sei o que eu faço aqui. Então, a minha função é tentar descobrir o que eu estou fazendo aqui. Belezinha? Muito fácil, né? A Cecília Meirelles também tem uma obra importantíssima que chama O Romanceiro da Inconfidência, que é em relação à Inconfidência Mineira, tudo bem? Que é outra produção que foi importantíssima nesse momento, mas nós temos que trazer aí meio rapidinho, né? Pra não ficar muito longo, vocês ficarem cansados, certo? Tudo bem? Vamos ver outro cara aí, rapidão. Agora a gente vai ver esse cara que todo mundo conhece. Pelo menos pode ser que não conheça pelo poema, pela poesia, certo? Mas alguma música, alguma produção aí, composição de Vinícius, pelo amor de Deus, eu acho que vocês já ouviram, né? Então, por que esse cara é conhecido aí nesse momento? Primeiro, porque é o cara que vai falar sobre a mulher, né? Ele vai exaltar a mulher. Os pontos aí que ele vai trabalhar. Se ele vai trabalhar a mulher, ele vai trabalhar uma outra coisa que é o amor, né? Então ele vai explorar bastante o amor e ele é o cara, né, da nossa bossa nova. Então, ele vai trabalhar a mímese do cotidiano, ou seja, a representação do cotidiano, né? Como que é o nosso cotidiano. Também vai trabalhar o social, tá? Não é só porque ele é o cara da bossa nova, né, o boêmio, que ele não vai trabalhar o social. Ele vai sim ter um poema importantíssimo aí deles que a gente já vai ver, certo? Então ele vai fazer essa reflexão social. E não só a reflexão social, mas a reflexão acerca dos mistérios da alma. Ou seja, não vai refletir somente o eu, né? Não vai refletir somente acerca do eu, mas sim acerca da nossa alma. Ou seja, ele vai um pouquinho mais fundo nessa reflexão, né? Porque a alma aí, né, é uma coisa meio complexa, né, você refletir. Então, ele vai transcender essa ideia do intimismo, né? Ele vai mais fundo, ele vai trabalhar os mistérios da alma, belezinha? Vamos ver aí rapidinho. Vocês aí, o Vinícius escreveu muitos sonetos, tá? Eu trouxe um exemplo aí pra vocês, que é o soneto do amor total. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante, numa sempre diversa realidade. Amo-te a fim de um calmo amor prestante, e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, como grande liberdade, dentro da eternidade, a cada instante. Certo? Então é um poema que fala sobre o amor, que reflete sobre o amor, né? De que forma? Das várias formas de amar, né? Então não é só amor carnal. Eu te amo como um amigo, como um amante, né? Então perpassa aí as relações carnais que eu falei pra vocês, né? Que ele vai refletir bastante aí sobre o amor e sobre a mulher. Belezinha? Mas agora a gente vai ver um poema aí que tem um cunho social, né? Que é o poema A Rosa de Hiroshima. Vocês sabem aí o como foi um momento aí emblemático na nossa história, né? Bastante triste, né? Que foi aí a explosão, né, de Hiroshima, tudo bem? E aí o Vinícius de Moraes escreveu um poema sobre isso. Bora lá? Pensem nas crianças, mudas telepáticas. Pensem nas meninas, cegas inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada, né? Então ele fala aí, não é só uma bomba, né? Não é só um físico, um lugar físico, né? Mas são pessoas, né? Então eram pessoas que estavam envolvidas aí. E a rosa de Hiroshima deixou, né? A bomba de Hiroshima deixou sequelas hereditárias, né? Muito tempo ficou aí as sequelas, né? Até hoje eles falam um pouco das sequelas. Sobre fatos que são tão marcantes dentro da nossa história que foram momentos aí de destruição muito grandes. Certinho? Belezinha? Então bora! Nós temos aqui, por último,
Murilo Mendes, tá? Também é um cara importantíssimo, um poeta importantíssimo dentro da literatura, que ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque o Murilo Mendes vai explorar algumas coisas diferentes. Por exemplo, vai explorar novos códigos linguísticos. O que significa isso? Esse cara vai trabalhar neologismo, tá? O que é o neologismo? Criação de novos códigos linguísticos, ou seja, criação de novas palavras. Outra coisa, ele vai substancializar dentro do seu poema a linguagem coloquial. Ele vai trabalhar o humor, a paródia. O que é a paródia? Né? Você pegar um texto que já existe, né? E fazer um novo texto com base naquele texto, tudo bem? Fazer um diálogo, uma dialética, uma intertextualidade, certo? A outra coisa, vai trabalhar o folclore e também o nacionalismo, tá? Então ele vai ter uma vertente aí bastante nacionalista, com essa ideia aí de uma estética um pouquinho diferente e inovadora. Certinho? Vamos ver. Como eu falei pra vocês, ele vai explorar bastante essa ideia de paródia. E uma das paródias aí importantíssimas é Canção do Exílio. Lembra lá qual que é a Canção do Exílio, né? A verdadeira, a real, a primeira delas, né? Que é a minha terra tem palmeiras, onde canto sabiás, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Certo? Lembra desse poeminha? Então, olha aí como ele vai fazer. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturanos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos e vivem em torres de ametista. Os sargentos do exército são monistas cubistas. Os filósofos são polacos vendendo a prestações. A gente não pode dormir, nem os oradores e os pernilongos. Os sururus em famílias têm testemunha a Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas, nossas frutas mais gostosas, mas custam 100.000 réis a dúzia. Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir um sabiá como certidão de idade. Certo? Então, nesse poema nós temos diversos aspectos. Primeiro, nós temos essa ideia de nacionalismo, né? Nós temos uma crítica bastante ferrenha, né? Uma crítica social e política, né? Temos aí algumas referências em relação às vanguardas europeias, por exemplo, os cubistas, né? Vai falar um pouco sobre a filosofia. Então, nós temos vários elementos que foram vários elementos novos, né? Dentro de um poema, né? Uma estética que já existia, ou seja, essa exploração da paródia mesmo. Belezinha? Muito bom? Então, hoje nós encerramos aí a nossa aula de modernismo, segunda fase, poesia, certo? E na semana que vem nós vamos ver a parte da prosa, mesmo porque nós temos Graciliano Ramos, né? E para falar de Graciliano Ramos não dá para ser muito rápido, mesmo porque a estética dentro da sua obra é gigantesca, imensurável, na verdade. Certo? Belezinha? Então, beijinhos no coração e até o próximo vídeo.